Segundo Spinoza e Pelletier, que acreditavam que o Suábio era basicamente um bandido, suas reservas, sua descrição nas raias de uma quimérica omertade nazista velho fedendo o lombo. 15 dias depois, Spinoza e Pelletier tiraram uns dias de licença e foram a Hamburgo visitar o editor de Arcembolde. Recebeu-os o diretor da editora, um tipo magro, mais que alto, espigado, de uns 60 anos, chamado Schnell, que significa rápido, apesar de Schnell ser mais parulento. Tinha cabelos escorridos, castanho escuros, salpicados nas têmporas por alguns fios brancos, o que contribuía para acentuar uma aparência juvenil. Quando se levantou para lhes apertar as mãos, tanto Spinoza como Pelletier pensaram que se tratava de um homossexual. A bicha mais parece uma enguia, disse mais tarde Spinoza, quando passeavam por Hamburgo. Pelletier censurou a sua observação de marcado laivo homofóbico, embora no fundo estivesse de acordo. Schnell tinha algo de enguia, de peixe que se move em águas turvas e barrentas. Claro, pouco pôde lhes dizer que já não soubessem. Schnell nunca tinha visto Arcembolde, o dinheiro, cada vez maior, que seus livros e traduções rendiam. Ele depositava num número de conta de um banco suíço. Uma vez, a cada 2 anos, recebiam instruções dele por cartas, cujo remetente costumava ser da Itália. Mas no arquivo da editora também havia cartas com selos postais gregos, espanhóis e marroquinos. Cartas que, de resto, eram dirigidas à dona da editora, a senhora Bubbs, e que ele naturalmente não havia lido. Na editora só restam 2 pessoas, além da senhora Bubbs, claro, que conheceram pessoalmente Benno von Arcembolde. Disse Schnell, a chefe da assessoria de imprensa e a chefe dos revisores. Quando comecei a trabalhar aqui, Arcembolde havia desaparecido fazia muito tempo. Pelletier e Spinoza pediram para falar com ambas as mulheres. O escritório da chefe, da assessoria de imprensa, estava cheio de fotos, não necessariamente de autores da editora, e de plantas, e a única coisa que lhes disse do escritor desaparecido foi que era uma boa pessoa. Um homem alto, muito alto, disse a eles. Quando caminhava com o falecido senhor Bubbs, parecia um Ti, ou um Li. Spinoza e Pelletier não entenderam o que queria dizer, e a chefe da assessoria da imprensa desenhou num papelzinho a letra L seguida da letra I, ou talvez o mais indicado seria um L, assim, e tornou a desenhar no mesmo papelzinho o seguinte L. O L é Arcembolde e o E, o falecido Sr. Bubbs. Depois a chefe da assessoria de imprensa riu e observou-os por um instante, recostada em sua cadeira giratória em silêncio. Mais tarde falaram com a chefe da revisão. Esta tinha mais ou menos a mesma idade da chefe da assessoria de imprensa, mas seu caráter não era tão jovial. Disse a eles que sim, que de fato tinha conhecido Arcembolde. Havia muitos anos, mas que já não se lembrava do seu rosto, nem dos seus modos, nem de nenhuma anedota sobre ele que valesse a pena contar. Não se lembrava da última vez que ele esteve na editora. Recomendou que falassem com a senhora Bubbs, e depois, sem dizer nada, se concentrou na revisão de uma prova, em responder às perguntas dos outros revisores, em falar ao telefone com gente que talvez pensaram com piedade, Spinoza e Pelletier, fossem tradutores. Antes de ir embora, inacessíveis ao desalento, voltaram ao escritório de Schnell e lhe falaram dos encontros e colóquios arcemboldianos previstos para o futuro. Schnell, atento e cordial, lhes disse que podiam contar com ele para tudo o que necessitassem.
Como não tinham nada que fazer salvo esperar a saída do avião que os levaria de volta a Paris e a Madrid, Pelletier e Spinoza foram passear por Hamburgo. O passeio os levou indefectivelmente ao bairro das putas e dos pibichos. Então ambos ficaram melancólicos e puseram-se a contar um ao outro histórias de amores e desenganos. Claro, não deram nomes nem datas. Poder-se-ia dizer que falavam em termos abstratos, mas de todas as maneiras, apesar da exposição aparentemente fria de desgraças, e conversa e o passeio só contribuíram para mergulhá-los ainda mais nesse estado melancólico, a tal ponto que, passadas 2 horas, ambos sentiram que estavam se afogando. Voltaram para o hotel de táxi e sem pronunciar palavra. Uma surpresa o esperava ali. Na recepção havia um bilhete dirigido a ambos e assinado por Chinel, em que este lhes explicava que depois da conversa matinal havia decidido falar com a senhora Bubbs e que esta aceitava recebê-los. Na manhã seguinte, Spinoza e Pelletier se apresentaram na residência da editora, no 3º andar de um velho edifício, num bairro nobre de Hamburgo. Enquanto esperavam, observaram as fotos emolduradas penduradas numa parede. Nas outras 2 paredes havia uma tela de Soltini e outra de Kandinsky, e vários desenhos de Gross, Kokoschka e Ensor. Mas Spinoza e Pelletier pareciam muito mais interessados pelas fotos, nas quais quase sempre havia alguém que desprezavam ou admiravam, mas que em todo caso tinham lido. Thomas Mann com Bubbs, Harriet Mann com Bubbs, Klaus Mann com Bubbs, Alfred Dublin com Bubbs, Hermann Hesse com Bubbs, Walter Benjamin com Bubbs, Anna Seghers com Bubbs, Stefan Zweig com Bubbs, Bertolt Brecht com Bubbs, Faust Walger com Bubbs, Johannes Becker com Bubbs, Arnold Zweig com Bubbs, Ricarda Hugg com Bubbs, Oscar Maria Graf com Bubbs. Corpos, rostos e vagas cenografias perfeitamente emolduradas. Os retratados observavam com a inocência dos mortos, aos quais já não importava serem observados, o entusiasmo mal contido dos professores universitários. Quando apareceu a senhora Bubbs, ambos estavam com a cabeça grudada, tentando decifrar se aquele que aparecia junto de Bubbs era falada ou não. De fato, era falada, disse a eles a senhora Bubbs, vestida com uma blusa branca e uma saia preta. Ao se virarem, Pelletier e Spinoza deram como uma mulher idosa, com uma figura parecida, segundo confessaria Pelletier, muito depois, com Marlene Dietrich, uma mulher que, apesar dos anos, conservava intacta sua determinação. Uma mulher que não se agarrava às bordas do abismo, mas caía nele com curiosidade e elegância. Uma mulher que caía no abismo sentada. Meu marido conheceu todos os escritores alemães, e os escritores alemães gostavam e respeitavam meu marido. Embora depois uns poucos tenham dito coisas horríveis a seu respeito, algumas até inexatas, disse a senhora Bubbs com um sorriso. Falaram de Arcimbolde e a senhora Bubbs mandou trazer biscoitos e chá, mas ela tomou uma vodka, coisa que surpreendeu Spinoza e Pelletier, não pelo fato de a senhora Bubbs começar a beber tão cedo, mas por não ter oferecido uma bebida a eles, bebida que, aliás, teria sido recusada. A única pessoa na editora que conhecia perfeitamente a obra de Arcimbolde, disse a senhora Bubbs, era o Sr. Bubbs, que publicou todos os livros dele. Mas ela se perguntava, e de passagem perguntava a eles, até que ponto alguém pode conhecer a obra de outro? Eu, por exemplo, adoro a obra de Gross, disse, indicando os desenhos de Gross, pendurados na parede. Mas conheço realmente sua obra?
Suas histórias me fazem rir. Em certos momentos, creio que Gross desenhou para que eu risse. Por vezes, o riso se transforma em gargalhada, e a gargalhada num ataque de hilaridade. Mais uma vez conheci um crítico de arte que gostava de Gross, é claro, mas que ficava deprimidíssimo quando via uma retrospectiva da sua obra, ou, por motivos profissionais, tinha de estudar alguma tela ou desenho dele. E essas depressões, ou esses períodos de tristeza, costumavam durar semanas. Esse crítico de arte era amigo meu, mas nunca havíamos tocado no tema Gross. Uma vez, porém, lhe contei o que acontecia comigo. No início ele não podia acreditar. Depois, pôs-se a sacudir a cabeça de um lado para o outro. Depois olhou para mim de alto a baixo, como se não me reconhecesse. Pensei que ele tinha enlouquecido. Rompeu sua amizade comigo para sempre. Faz pouco me contaram que ele ainda disse que eu não sei nada de Gross e que meu gosto estético é igual ao de uma vaca. Bem, por mim, pode dizer o que quiser. Eu rio com Gross. Ele se deprime com Gross. Mas quem realmente conhece Gross? Suponhamos, disse a senhora Bubs, que nesse momento batam na porta e apareça meu velho amigo, o crítico de arte. Ele senta aqui no sofá ao meu lado e um de vocês saca um desenho sem assinatura e nos garante que é de Gross e que deseja vendê-lo. Olho o desenho, sorrio, tiro meu talão de cheques e compro. O crítico de arte examina o desenho, não se deprime e tenta me fazer mudar de ideia. Para ele não é um desenho de Gross, para mim é um desenho de Gross. Qual dos dois tem razão? Ou formulemos a história de outro modo. O senhor, disse a senhora Bubs apontando para Spinoza, saca um desenho sem assinatura e diz que é de Gross. E tenta vendê-lo. Eu não dou risada. Observo friamente, aprecio o traço, o pulso, a sátira, mas nada no desenho estimula meu deleite. O crítico de arte o observa cuidadosamente, como é natural nele, fica deprimido. E, ato contínuo, faz uma oferta que supera suas economias e que, se aceita, o mergulhará em longas tardes de melancolia. Tento dissuadi-lo. Digo que o desenho me parece suspeito porque não me provoca o riso. O crítico me responde que já era hora de eu enxergar a obra de Gross com olhos de adulto e me felicita. Qual é dos dois tem razão? Depois voltaram a falar de Arcimboldo e a senhora Bubs mostrou a eles uma curiosíssima resenha que havia aparecido no jornal de Berlim depois da publicação de Ludica, o primeiro romance de Arcimboldo. A resenha, assinada por um tal de Schleiermacher, tenta estabelecer a personalidade do romancista com poucas palavras. Inteligência média, caráter epilético, cultura desordenada, capacidade de fabulação caótica, prosódia caótica, uso do alemão caótico, inteligência média e cultura desordenada são fáceis de entender. Mas o que quis dizer com caráter epilético? Que Arcimboldo padecia de epilepsia, que não estava bem na cabeça, que sofria daqueles ataques de natureza misteriosa, que era um leitor compulsivo de Dostoiévski. Não havia na nota nenhuma descrição física do escritor. Nunca soubemos quem era o tal Schleiermacher, disse a senhora Bubs. E às vezes meu falecido marido brincava dizendo que a nota tinha sido escrita pelo próprio Arcimboldo. Mas tanto ele quanto eu sabíamos que não havia sido assim. Por volta do meio-dia, quando já era prudente ir embora, Pelletier e Spinoza se atreveram a fazer a única pergunta que consideravam importante. Ela podia ajudá-los a entrar em contato com Arcimboldo? Os olhos da senhora Bubs se iluminaram.
como se estivesse presenciando um incêndio, disse mais tarde Pelletier a Liz Norton. Mas não um incêndio em seu ponto crítico, e sim um que, depois de meses ardendo, estivesse a ponto de apagar. A resposta negativa se traduziu num ligeiro movimento de cabeça que fez Pelletier e Spinoza logo compreendesse a inutilidade do pedido. Ainda ficaram mais um pouco. De algum lugar da casa chegava em surdina a música de uma canção popular italiana. Spinoza perguntou se ela o conhecia, se alguma vez, enquanto seu marido vivia, tinha visto pessoalmente Arcimboldi. Sra. Bubbs disse que sim, depois cantarolou o estribilho final da canção. Seu italiano, segundo ambos os amigos, era muito bom. Como é Arcimboldi? Indagou Spinoza. Muito alto, disse a Sra. Bubbs. Muito alto. Um homem de estatura verdadeiramente elevada. Se houvesse nascido nesta época, provavelmente teria jogado basquete. Até pelo jeito como disse aquilo, daria no mesmo se Arcimboldi fosse um anão. No táxi que os levou para o hotel, os dois amigos pensaram em Gross, no riso cristalino e cruel da Sra. Bubbs e na impressão que lhes havia deixado aquela casa cheia de fotos, onde, no entanto, faltava a foto do único escritor que lhes interessava. Embora ambos resistissem a admiti-lo, consideravam ou intuíam que o relâmpago que viram no bairro das putas era mais importante que a revelação, qualquer que fosse que haviam pressentido na casa da Sra. Bubbs. Dito numa palavra e de forma brutal, Pelletier e Spinoza, enquanto passeavam por Sankt Pauli, se deram conta de que a busca de Arcimboldi nunca poderia preencher suas vidas. Podiam lê-lo, podiam estudá-lo, podiam esmiuçá-lo, mas não podiam morrer de riso com ele, nem se deprimir com ele. Em parte porque Arcimboldi sempre estava longe, em parte porque sua obra, à medida que alguém se entranhava nela, devorava seus exploradores. Dito numa palavra, Pelletier e Spinoza compreenderam em Sankt Pauli e depois na casa da Sra. Bubbs, ornada com as fotografias do falecido Sr. Bubbs e seus escritores, que queriam fazer amor e não a guerra. De tarde e sem se permitirem mais confidências que as estritamente necessárias, isto é, as confidências gerais, abstratas, poder-se-ia dizer, compartilharam outro táxi até o aeroporto e, enquanto esperavam seus respectivos aviões, falaram do amor, da necessidade do amor. Pelletier foi o primeiro a partir. Quando Spinoza ficou sozinho, seu avião saía meia hora mais tarde. Pôs-se a pensar em Liz Norton e nas probabilidades reais de conseguir namorá-la. Imaginou a ela e depois imaginou a si mesmo, dividindo um apartamento em Madrid, indo ao supermercado, trabalhando os dois no departamento de alemão. Imaginou seu escritório e o escritório dela, separados por uma parede, e as noites em Madrid a seu lado, comendo com amigos e em bons restaurantes, e voltando para casa, um banheiro enorme, uma cama enorme. Mas Pelletier se adiantou. 3 dias depois do encontro com a editora de Arcimboldi, apareceu em Londres sem avisar e depois de contar a Liz Norton as últimas novidades, convidou-a para jantar no restaurante de Hammersmith, que um colega do departamento de russo da universidade lhe havia recomendado anteriormente, e onde comeram goulash e purê de grão de bico com beterraba e peixe macerado no limão com iogurte. Um jantar com velas e violinos. E russos autênticos, irlandeses disfarçados de russos, de todo ponto de vista desmedido e do ponto de vista gastronômico mais para o pobretão e duvidoso, que acompanharam com copos de vodka, uma garrafa de Bordeaux
e que saiu os olhos da cara para Pelletier, mas que valeu a pena, porque depois Norton o convidou à sua casa, formalmente para falarem de Arcimbold e das poucas coisas que a Sra. Bubbs havia revelado sobre ele, sem esquecer as despeitosas palavras que havia escrito o crítico Shelley Marshall acerca do seu primeiro livro. Depois desandaram a rir, e Pelletier beijou a Norton nos lábios, com muito tato, e a inglesa correspondeu a seu beijo com outro muito mais ardente, talvez produto do jantar e da vodka e do Bordeaux, mas que pareceu promissor a Pelletier. Depois foram para a cama, treparam durante 1 hora, até a inglesa dormir. Naquela noite, enquanto Liz Norton dormia, Pelletier se lembrou de uma tarde, já distante, em que Spinoza e ele viram um filme de terror num quarto de hotel alemão. O filme era japonês e numa das primeiras cenas apareciam 2 adolescentes. Uma delas contava uma história. A história tratava de um menino que passava as férias em Kobe e que queria ir para a rua brincar com os amigos, bem na hora em que passavam na TV seu programa favorito. De modo que o menino botava um vídeo, deixava pronto para gravar o programa e depois ia para a rua. O problema era que o menino vinha de Tóquio, e em Tóquio seu programa passava no canal 34, enquanto em Kobe o canal 34 estava vazio, quer dizer, era um canal onde não se via nada, só névoa televisiva. E quando o menino, ao voltar da rua, se sentava na frente da televisão e punha o vídeo, em vez do seu programa favorito, viu uma mulher de cara branca que dizia que ele ia morrer. E mais nada. Então o telefone tocava, o menino atendia e ouvia a voz da mesma mulher que lhe perguntava se por acaso acreditava que aquilo era uma brincadeira. 1 semana depois encontravam o corpo do menino no jardim, morto. Tudo isso era contado pela primeira adolescente, a segunda adolescente, e a cada palavra que pronunciava parecia morrer de rir. A segunda adolescente estava visivelmente assustada, mas a primeira, a que contava a história, dava a impressão de que de um momento para o outro ia começar a rolar no chão de tanto rir. E então, recordava Pelletier, Spinoza, disse que a primeira adolescente era uma psicopata fajuta e que a segunda adolescente era uma babaca e que aquele filme poderia ter sido bom se a segunda adolescente, em vez de fazer biquinhos, caretas de tédio e compor uma expressão de angústia vital, tivesse dito à primeira que se calasse. E não de uma forma suave e educada, mas do tipo, cala essa boca, sua filha da puta! Tá rindo de quê? Fica excitada ao contar a história de um menino morto. Te dá tesão contar a história de um menino morto, sua chupadora de picas imaginárias. E coisas desse tipo. Pelletier se lembrava que Spinoza tinha falado com tanta veemência, imitando inclusive a voz e o porte que a segunda adolescente devia ter assumido diante da primeira, que ele acreditou que o mais oportuno era desligar a TV e ir ao bar com o espanhol tomar alguma coisa antes de cada um se retirar para o próprio quarto. Também se lembrava que então sentiu ternura por Spinoza, uma ternura que evocava a adolescência, as aventuras ferreamente compartilhadas e as tardes da província. Durante aquela semana, o telefone fixo de Liz Norton tocou 3 ou 4 vezes cada tarde, e o celular 2 ou 3 vezes cada manhã. As ligações eram de Pelletier e Spinoza, e embora ambos procurassem disfarçá-las com pretextos arcimboldianos, esses se esgotavam em menos de 1 minuto, e depois os 2 professores passavam diretamente a tratar do que realmente queriam. Pelletier falava dos seus colegas do departamento de alemão, de um jovem professor e poeta suíço que o atormentava para que lhe fosse concedida uma bolsa, do céu de Paris, com evocações a Baudelaire, Verlaine, a Benville,
dos carros que, ao entardecer, com os faróis já acesos, empreendiam a volta para casa. Spinoza falava da sua biblioteca que revisava na mais estreita solidão, dos tambores distantes que às vezes ouvia, que provinham de um apartamento da sua rua, onde, conforme acreditava, se hospedava uma banda de músicos africanos dos bairros de Madrid, Lavapiés, Malasanha, dos arredores de Gran Via, por onde se podia passear a qualquer hora da noite. Durante aqueles dias, tanto Spinoza como Pelletier se esqueceram completamente de Moretti. Só Norton ligava para ele, de vez em quando, para manter as mesmas conversas de sempre. Moretti, à sua maneira, havia entrado num estado de invisibilidade total. Pelletier rapidamente se acostumou a viajar a Londres, sempre que lhe dava vontade. Mas convém ressaltar que, por uma questão de proximidade e abundância de meios de transporte, era para ele que ficava mais fácil fazê-lo. Essas visitas duravam apenas uma noite. Pelletier chegava pouco depois das 9, às 10 se encontrava com Norton na mesa de um restaurante, cuja reserva havia feito em Paris. À 1 da manhã já estavam juntos na cama. Liz Norton era uma amante apaixonada, embora sua paixão tivesse um tempo limitado. Pouco imaginativa durante o ato sexual, se entregava a todos os jogos que seu amante sugerisse, sem nunca se decidir ou se incomodar em tomar a iniciativa. A duração desses atos sexuais não costumava exceder a 3 horas, coisa que às vezes entristecia Pelletier, que estava disposto a foder até ver as primeiras luzes da alvorada. Depois do ato sexual, e isso era o que mais frustrava Pelletier, Norton preferia falar de temas acadêmicos em vez de examinar com franqueza o que estava em gestação entre ambos. Pelletier pensava que a frieza de Norton era uma maneira muito feminina de se proteger. Para romper as barreiras, uma noite, decidiu lhe contar suas próprias aventuras sentimentais. Confessionou uma longa lista de mulheres que havia conhecido e as expôs ao olhar glacial ou desinteressado de Liz Norton. Ela não pareceu se impressionar, nem quis retribuir a confissão dele com uma outra semelhante. De manhã, depois de chamar um táxi, Pelletier se vestia, sem fazer barulho, para não acordá-la, e ia para o aeroporto. Antes de sair, olhava para ela por uns segundos, abandonada entre os lençóis, e às vezes se sentia tão cheio de amor que teria desatado a chorar ali mesmo. Uma hora depois, o despertador de Liz Norton tocava e ela se levantava de um pinote, tomava banho, botava água para esquentar, tomava um chá com leite, secava o cabelo e depois passava morosamente sua casa em revista, como se temesse que a visita noturna houvesse subtraído algum de seus objetos de valor. A sala e o quarto quase sempre estavam em caos, e isso a incomodava. Com impaciência pegava os copos usados, esvaziava os cinzeiros, tirava os lençóis, punha lençóis limpos, botava de volta nas estantes os livros que Pelletier havia retirado e largado no chão. Colocava as garrafas no garrafeiro da cozinha e depois se vestia e ia para a universidade. Se tinha reunião com os colegas do departamento, ia à reunião. Se não tinha reunião, se trancava na biblioteca para trabalhar ou ler até chegar a hora de sua próxima aula. Um sábado, Spinoza lhe disse que precisava ir a Madrid, que ele a convidava, que Madrid, naquela época do ano, era a cidade mais linda do mundo, que, além do mais, havia uma retrospectiva de Bacon que ela não podia perder. Vou amanhã, Norton respondeu, coisa que Spinoza não esperava. Certamente, pois seu convite havia obedecido mais a um desejo do que à possibilidade real dela aceitar. Nem é preciso dizer que a certeza de vê-la aparecer em sua casa no dia seguinte deixou Spinoza num estado de excitação crescente e de insegurança rampante. Passaram, no entanto, um domingo magnífico,
Spinoza se desdobrou para que assim fosse. De noite se deitaram juntos tentando ouvir os ruídos dos tambores vizinhos. Sem sorte. Como se a banda africana bem naquele dia houvesse partido em turnê por outras cidades espanholas? Tantas eram as perguntas que Spinoza teria desejado fazer, que na hora da verdade não fez nenhuma. Não foi preciso fazer. Norton lhe contou que era amante de Pelletier, se bem que não tenha sido essa palavra que empregou, mas outra muito mais ambígua, como amizade, ou talvez tenha dito que tinha um caso, ou algo parecido. Spinoza teria gostado de lhe perguntar, desde quando eram amantes, mas só lhe saiu um suspiro. Norton disse ter muitos amigos, sem explicitar se estava se referindo a amigos ou amigos amantes, que assim havia sido desde os 16 anos, quando fez amor pela primeira vez com um cara de 34, um músico fracassado de Pottery Lane, e que ela ouvia assim. Spinoza, que nunca havia falado em alemão de amor ou de sexo com uma mulher, os dois nus na cama, bem que quis saber como ela ouvia, pois essa parte não tinha entendido, mas se limitou a sentir com a cabeça. Depois veio a grande surpresa. Norton olhou nos olhos, perguntou se ele pensava que a conhecia. Spinoza disse que não sabia, talvez em alguns aspectos sim, em outros não, mas sentia um grande respeito por ela, além de admiração por seu trabalho como estudiosa e crítica da obra archibaldiana. Norton disse então que tinha sido casada, que agora estava divorciada. Eu nunca imaginaria, replicou Spinoza. Pois é verdade, disse Norton. Sou uma mulher divorciada. Quando Liz Norton voltou para Londres, Spinoza ficou ainda mais nervoso do que esteve nos dias em que Norton permaneceu em Madrid. Por um lado, o encontro havia transcorrido às mil maravilhas, disso não havia dúvida. Na cama, principalmente, ambos pareciam combinar, formar um bom par, harmonioso, como se conhecessem fazia tempo, mas quando o sexo acabava e Norton ficava com vontade de falar, tudo mudava. A inglesa entrava num estado hipnótico, como se não tivesse nenhuma amiga com quem conversar. Pensava Spinoza, que em seu fórum interior acreditava firmemente que essa classe de confissões não é feita para um homem, e sim para ser ouvida por outra mulher. Norton falava de períodos menstruais, por exemplo, falava da lua, dos filmes em preto e branco que podiam se transformar a qualquer momento em filmes de terror que deprimiam enormemente Spinoza, a tal ponto que, terminadas as confidências, tinha de fazer um esforço sobre-humano para se vestir e ir jantar, ou ir a uma reunião informal com amigos de braços dados com Norton, sem contar o assunto Pelletier, que, pensando bem, o deixava de cabelo em pé. E agora, se disserem a Pelletier que vou para a cama com Liz, coisas essas que desconcertavam Spinoza, que quando estava só, lhe provocavam cólicas e vontade de ir ao banheiro. Como Norton tinha explicado o que acontecia com ela, mas por que lhe permitia que me falasse disso? Quando via seu ex-marido, um cara de 1,90 m e destino incerto, um suicida em potencial ou um homicida em potencial, provavelmente um delinquente menor ou um hooligan, cujo horizonte cultural se resumia a canções populares que cantava com seus amigos de infância em algum pub, um babaca que acreditava na televisão e cujo espírito nanico e atrofiado era semelhante ao de qualquer fundamentalista religioso. Em todo caso, e falando claro, o pior marido que uma mulher podia arranjar. E embora para se tranquilizar, Spinoza tenha firmado o propósito de não avançar mais na relação, ao fim de 4 dias, quando já estava tranquilo, telefonou para Norton e disse que queria vê-lo. Norton perguntou
se em Londres ou em Madrid. Spinoza respondeu que onde ela quisesse. Norton escolheu Madrid. Spinoza se sentiu o homem mais feliz da terra. A inglesa chegou no sábado à noite e foi embora domingo à noite. Spinoza levou-a de carro ao Escorial, depois foram a um tablao flamenco. Pareceu-lhe que Norton estava feliz, ficou contente com isso. Na noite de sábado para domingo fizeram amor 3 horas a fio, ao fim das quais Norton, em vez de começar a falar como na ocasião anterior, disse que estava exausta e dormiu. No dia seguinte, depois de tomar banho, tomaram a fazer amor e foram ao Escorial. Durante o trajeto de volta, Spinoza perguntou se ela tinha visto Pelletier. Norton disse que sim, que Jean-Claude estivera em Londres. Como é que ele está? Perguntou Spinoza. Bem, disse Norton. Contei nossa história para ele. Spinoza ficou nervoso, se concentrou na estrada. E o que ele acha? Indagou. Que é problema meu, disse Norton, mas que em algum momento terei de me decidir. Sem fazer nenhum comentário, Spinoza admirou a atitude do francês. Esse Pelletier se comporta como um cara bacana, pensou. Norton perguntou, então o que ele achava? Mais ou menos a mesma coisa, mentiu Spinoza sem olhar para ela. Por um instante permaneceram em silêncio. Depois Norton começou a falar do seu marido. Dessa vez, as atrocidades que contou não impressionaram nem um pouco Spinoza. Pelletier ligou para Spinoza domingo de noite, logo depois que esse deixou Norton no aeroporto. Foi direto ao assunto. Disse que sabia o que Spinoza já sabia. Spinoza lhe disse que agradecia o telefonema e que, acreditasse ou não, naquela noite tinha pensado em ligar para ele, e que só não fez isso porque Pelletier tinha se antecipado. Pelletier disse que acreditava. E o que fazemos agora? Indagou Spinoza. Deixamos tudo nas mãos do tempo, respondeu Pelletier. Depois puseram-se a falar. E riram bastante de um congresso estranhíssimo que acabava de ser realizado em Salônica e ao qual só Morini havia sido convidado. Em Salônica, Morini teve um piripaque. Uma manhã acordou no quarto do hotel e não enxergou nada. Tinha ficado cego. Por alguns segundos ficou em pânico, mas logo conseguiu recuperar o controle. Permaneceu quieto, deitado na cama, tentando voltar a dormir. Pôs-se a pensar em coisas agradáveis. Experimentou algumas cenas infantis, alguns filmes, com rostos imóveis, sem nenhum resultado. Ergueu-se na cama e tateou em busca da cadeira de rodas. Abriu-a e, com menos esforço do que previra, sentou-se nela. Depois, muito lentamente, tentou se orientar para a única janela do quarto. Uma janela que dava para um balcão do qual se podia apreciar o morro careca, de cor marrom amarelada, e um edifício de escritórios coroado pelo anúncio de uma imobiliária que oferecia chalés numa zona presumivelmente próxima de Salônica. Loteamento, ainda não construído, ostentava o nome de Residências Apolo. Na noite anterior, Morini estivera observando o anúncio do balcão, com um copo de uísque na mão, enquanto o anúncio acendia e apagava. Quando por fim chegou à janela e pôde abri-la, sentiu que estava ficando tonto e que não demoraria a desmaiar. Primeiro pensou em procurar a porta, talvez pedir ajuda, ou se deixar cair no meio do corredor. Depois decidiu que o melhor era voltar para a cama. Uma hora depois, a luz que entrava pela janela aberta e seu próprio suor o acordara. Telefonou para a recepção e perguntou se havia algum recado para ele. Disseram que não. Despiu-se na cama e voltou à cadeira de rodas, já aberta, que estava junto dele. Levou meia hora para tomar banho e se vestir com roupa limpa. Depois fechou a janela sem olhar para fora e saiu do quarto a caminho do congresso. Os 4 tornaram a se juntar nas jornadas de estudo da literatura alemã contemporânea.
realizadas em Salzburgo, em 1996. Spinoza e Pelletier pareciam muito felizes. Norton, pelo contrário, chegou a Salzburgo disfarçada de mulher de gelo, indiferente às ofertas culturais e à beleza da cidade. Morini apareceu carregado de livros e papéis que tinha de revisar, como se o evento salzburguês o houvesse pegado num dos seus momentos mais intensos de trabalho. Hospedaram os quatro no mesmo hotel, Morini, Norton no terceiro andar, nos quartos 305 e 311, respectivamente. Spinoza no quinto, no quarto 509, Pelletier no sexto, no quarto 602. O homem estava literalmente tomado por uma orquestra alemã e por um coral russo, e nos corredores e escadas ouvia-se constantemente uma algazarra musical com seus altos e baixos, como se os músicos não parassem de trautear aberturas, ou como se uma estática mental e musical tivesse se instalado no hotel. Algo a que Spinoza e a Pelletier não incomodava a mínima, e que Morini nem parecia notar, mas que fez Norton exclamar que Salzburgo era uma cidade de merda, por coisas como essa, e por outras de que preferia nem falar. Não é preciso dizer que nem Pelletier nem Spinoza visitaram Norton em seu quarto, uma só vez que fosse. Ao contrário, o quarto que Spinoza visitou uma vez foi o de Pelletier, e o quarto que Pelletier visitou duas vezes foi o de Spinoza. Entusiasmados como crianças com a notícia que havia corrido como um rastilho de pólvora, como uma bomba atômica pelos corredores e reuniões em que petit comité das jornadas, a saber que Arcimboldo naquele ano era candidato ao Nobel. Algo que para os arcimboldistas de todas as partes era não só um motivo de imensa alegria, mas também um triunfo e uma revanche. A tal ponto que foi em Salzburgo, precisamente na cervejaria O Touro Vermelho, durante uma noite cheia de brindes, que se formou a paz entre os dois principais grupos de estudiosos arcimboldianos, isto é, entre a facção de Pelletier e Spinoza e a facção de Borschmeier, Pohl e Schwarz, que a partir de então decidiram, respeitando suas diferenças, seus métodos de interpretação, envidar esforços e não tornar-se a dar rasteiras, o que expresso em termos práticos queria dizer que Pelletier não vetaria mais os ensaios de Schwarz nas revistas em que tinha certa ascendência, e Schwarz não vetaria mais os trabalhos de Pelletier nas publicações em que ele, Schwarz, era considerado um deus. Morini, que não compartilhava o entusiasmo de Pelletier e Spinoza, foi o primeiro a fazer notar que até aquele momento Arcimboldi não havia recebido nunca, ao menos pelo que ele soubesse, um prêmio importante na Alemanha, nem o dos livreiros, nem o dos críticos, nem o dos leitores, nem o dos editores, supondo-se que este último prêmio existisse, de modo que era cabível esperar, dentro do razoável, que, sabedores de que Arcimboldi concorria ao maior prêmio da literatura mundial, seus compatriotas, mesmo que só para não ficarem mal, lhe oferecessem um prêmio nacional, ou um prêmio testemunhal, ou um prêmio honorífico, ou pelo menos um programa de 1 hora na televisão, coisa que não aconteceu, e que encheu de indignação os arcimboldianos, desta vez unidos, que em vez de se deprimirem com o desprezo a que os outros continuavam submetendo Arcimboldi, redobraram esforços, endurecidos pela frustração e acicatados pela injustiça com que um Estado civilizado tratava não apenas, na opinião deles, o melhor escritor alemão vivo, mas também o melhor escritor europeu vivo, o que produziu uma enxurrada de trabalhos sobre a obra de Arcimboldi, inclusive a pessoa de Arcimboldi, de quem tão pouco se sabia, para não dizer que não se sabia nada, que por sua vez produziu um número maior de leitores, a maioria enfeitiçados, não pela obra do alemão, mas pela vida,
ou a não-vida de tão singular escritor, que por sua vez se traduziu no movimento boca a boca, que fez crescer consideravelmente as vendas na Alemanha. Fenômeno a que não foi estranha a presença de Dieter Helfeld, a última aquisição do grupo de Schwarz, Moschmeyer e Pohl, o que por sua vez deu um novo impulso nas traduções e na reedição das antigas traduções, o que não fez de Arcimboldo um best-seller, mas o colocou, durante 2 semanas, no 9º lugar entre as 10 obras de ficção mais vendidas na Itália e no 12º lugar, por igual número de semanas, entre as 20 obras de ficção mais vendidas da França. E embora na Espanha nunca tenha estado nas listas, houve uma editora que comprou os direitos dos poucos romances que outras editoras espanholas ainda tinham e os direitos de todos os seus livros não traduzidos para o espanhol, e que inaugurou deste modo uma espécie de biblioteca Arcimboldi, que não foi um mau negócio. Nas Ilhas Britânicas, há de se convir, Arcimboldi continuou sendo um autor de caráter marcadamente minoritário. Naqueles dias de fervor, Pelletier encontrou um texto escrito pelo Suábio que tiveram o prazer de conhecer em Amsterdã. No texto, o Suábio reproduzia basicamente o que já lhes havia contado da visita de Arcimboldi ao vilarejo frísio e do posterior jantar com a senhorita viajante em Buenos Aires. O texto havia sido publicado no Diário da Manhã de Rottlingen e continha uma variante. Nele, o Suábio reproduzia um diálogo em estilo de humor sardônico entre a senhora e Arcimboldi. Começava com ela lhe perguntando de onde era. Arcimboldi respondia que era prussiana. A senhora perguntava se o nome era da nobreza rural prussiana. Arcimboldi respondia que era bem provável. A senhora murmurava então o nome Benno von Arcimboldi, como se mordesse uma moeda de ouro para saber se era de ouro. Ato contínuo dizia que não lhe soava familiar. Mencionava de passagem outros nomes, para ver se Arcimboldi os conhecia. Este dizia que não, que da Prússia só havia conhecido os bosques. Em todo caso, seu nome é de origem italiana, dizia a senhora. Francesa, respondia Arcimboldi, de huguenotes. A senhora, ante essa resposta, ria. Outrora fora muito bonita, dizia o Suábio. Mesmo então, na penumbra da taberna, parecia bonita, mas, quando ria, a dentadura postiça se mexia, e ela tinha de ajustá-la com a mão. Essa operação, não obstante, executada por ela, não carecia de elegância. A senhora se comportava com os pescadores e com os camponeses com uma naturalidade que só provocava respeito e carinho. Fazia muito tempo que havia enviuvado. Às vezes saía a passear a cavalo pelas dunas. Outras vezes se perdia pelas estradinhas vicinais, fustigadas pelo vento do Mar do Norte. Quando Pelletier comentou o artigo do Suábio com os 3 amigos, uma manhã durante o café da manhã no hotel, horas antes de saírem às ruas de Salzburgo, a diferença de opiniões e interpretações foi notável. Para Spinoza e o próprio Pelletier, o Suábio provavelmente havia sido amante da senhora na época em que Arcimboldi foi dar sua palestra. Para Norton, o Suábio tinha uma versão diferente do acontecimento dependendo do seu estado de espírito e do tipo de auditório, e era bem possível que já nem mesmo ele próprio se lembrasse o que se disse e ocorreu de fato naquela memorável ocasião. Para Morini, o Suábio era, de forma espantosa, o duplo de Arcimboldi, seu irmão gêmeo, a imagem que o tempo e o acaso vão transformando no negativo de uma foto revelada, de uma foto que paulatinamente vai se tornando maior, mais potente, de um peso asfixiante, sem por isso perder as ligações com seu negativo, que sofre um processo ao revés, mas que essencialmente é igual à foto revelada. Ambos jovens nos anos do terror e da barbárie hitlerista, ambos veteranos da Segunda Guerra Mundial.
Ambos escritores, ambos cidadãos de um país em bancarrota, ambos dois pobres diabos à deriva no momento em que se encontram e, à sua maneira espantosa, se reconhecem, Arcimboldo como escritor morto de fome, o Suábio como promotor cultural de um lugarejo onde o menos importante, sem dúvida, era a cultura. Era possível, inclusive, chegar a pensar que esse miserável e, por que não, desprezível Suábio fosse na realidade Arcimboldo? Não foi Morini que formulou essa pergunta, mas Norton. E a resposta foi negativa, visto que o Suábio, para início de conversa, era de baixa estatura e compleição delicada, algo que não correspondia nem um pouco às características físicas de Arcimboldo. Muito mais verossímil era a explicação de Pelletier e Spinoza. O Suábio como amante da senhora feudal. Apesar de ela poder ser sua avó, o Suábio indo todas as tardes à casa da senhora que havia viajado a Buenos Aires para encher o bucho com frios, biscoitos e xícaras de chá. O Suábio massageando as costas da viúva do ex-capitão de cavalaria, enquanto do lado de lá dos vidros das janelas redemoinhava a chuva, uma chuva fria e triste que provocava desejos de chorar e que, embora não fizesse o Suábio chorar, o empalidecia e o arrastava para a janela mais próxima, onde ficava olhando para aquilo que estava além das cortinas, de chuva enlouquecida. Até que a senhora o chamava, peremptória, e o Suábio dava as costas para a janela, sem saber por que tinha se aproximado dela, sem saber o que esperava encontrar, e que justo nesse momento, quando já não havia ninguém na janela, só piscava uma lamparina de vidros coloridos, no fundo do quarto, aparecia. De modo que, em geral, os dias em Salzburgo foram agradáveis, embora naquele ano Arcimboldo não tenha obtido o prêmio Nobel.